convite, doutor Leonardo, doutor Arion, desembargadora Marlene, todos os outros, doutor Glaucio, que esteve aqui também. Eu não sou professor, eu sou empresário. Eu sou formado em Direito e Administração de Empresas, mas eu acho que eu fiz um caminho que não seria o mais adequado. Acho que eu devia ter feito concurso para magistratura do trabalho, porque eu era advogado trabalhista e eu acabei indo querer ser empresário. E não está tão fácil de ser empresário no país. Eu acho que, então, eu não tenho capacidade nem para o economês do Dr. Denis, que foi brilhante aqui, e nem para o juridiquês dos senhores que são muito mais letrados do que eu na área de relações de trabalho. Então, não vou filosofar sobre direito do trabalho, principalmente sob o ponto de vista doutrinário, não tenho essa capacidade. Acho que o professor Denis fez uma explanação muito abrangente do ponto de vista de crises internacionais e os reflexos que isso teve no Brasil. Então, o que eu queria fazer era daqui para frente. Como é que nós vamos olhar o futuro em termos de relações do trabalho em nosso país? E aí eu já quero dizer para os senhores o seguinte: eu vou expressar aqui as minhas apreensões e as minhas angústias enquanto empresário honesto. Nós temos muitos empresários desonestos, como nós temos muitos trabalhadores honestos e desonestos, e por aí afora muita gente honesta e desonesta. Eu quero expressar as angústias que nós temos como empresários honestos desse país. E quando a gente fala, como disse o Dr. Denis, nas deficiências que nós temos em obras, em infraestrutura, e tudo mais que a gente vê pelo Brasil, é de se lastimar que 80 bilhões por ano vão pela vala da corrupção. E, portanto, essa corrupção institucionalizada, e aqui não vai também nenhuma crítica, eu acho que nós não estamos aqui a criticar, eu não tenho partido político, eu tenho uma vivência daquilo que me faz gostar tanto do meu país, mas lamentar tanto por aquilo que a gente vem vivenciando. A única coisa que eu vou dizer assim, vou me permitir, antes de começar minha exposição, divergir do Dr. Denis, é que eu acho que a expansão do gasto público no Brasil, desculpem, mas ela é desmesurada, ela é despropositada, e isso se deve a uma péssima gestão da coisa pública que nós temos no país. Eu quero falar, então, efetivamente sobre relações do trabalho. Como é que a gente pode ter um novo modelo de relações do trabalho no Brasil que atente para o fato de nós termos que compatibilizar a proteção do trabalhador, que é tão necessária, que não se discute, mas com o fato de nós termos que ser mais produtivos, temos que ser mais competitivos. Então, é mais ou menos por aí que eu gostaria de começar a minha apresentação, dizendo que os elementos modernos das relações de trabalho, eles têm que estar umbilicalmente ligados. O direito e garantia dos trabalhadores tem que vir acompanhado de uma melhor competitividade das empresas, de um melhor trabalho produtivo e, sem sombra de dúvida, de uma sustentabilidade empresarial. Quem é que gera riqueza para o país? Quem gera riqueza é empresário e trabalhador. E aí esses dias eu fui mal interpretado quando eu disse um negócio, eu disse assim, olha, o judiciário, o executivo e o legislativo não geram riqueza. Eles cumprem uma nobre missão constitucional e institucional. E aí nós temos que, obviamente, valorizar os nossos magistrados, deveríamos valorizar mais o nosso legislativo, não temos nem condição de fazê-lo hoje em dia, tanto pelo que vemos, mas nós temos que valorizar aqueles que se preocupam efetivamente com a melhoria do nosso país. Então, esse tema, relações do trabalho para a competitividade, é alguma coisa que, para mim, tem sido instigante. E aí eu quero me permitir ler um pouco do que eu escrevi, porque a minha apresentação é um pouco extensa e eu tenho medo de extrapolar no tempo, aí o professor Denis perde o avião e eu também perco. Eu acho que esse tema, relações do trabalho, ele é desafiador para o país nos próximos anos. O crescimento econômico e social passa por diversas medidas de curto, médio e longo prazo, que precisam ser tomadas para colocar o nosso país na rota de promoção de oportunidades nos mais de 200 milhões de cidadãos que hoje o compõem. E uma dessas medidas, a meu ver, sem sombra de dúvida, é que ultrapassemos problemas e gargalos efetivamente impostos pela nossa legislação trabalhista. E para enfrentar isso, eu acho que a gente deve começar por uma pergunta. A nossa legislação trabalhista, ela é capaz efetivamente de responder aos desafios do mundo atual, mais de 70 anos depois de ter sido criada? E eu quero fazer um parênteses aqui já para dizer aos senhores uma coisa, desde o começo já da minha exposição. Eu não discuto a CLT. A CLT existe, ela tem que ser cumprida. O que eu discuto é se hoje nós devemos continuar adaptando a realidade à CLT ou nós devemos começar a pensar em adaptar a CLT à realidade do mundo moderno. Eu acho que é isso que é o que me instiga e o que me preocupa.
A nossa, já digo, acho que isso aqui eu já passei, quer dizer, nós temos ao lado do caráter protetivo toda essa dificuldade, mas eu tenho sentido que o panorama hoje, e o professor Denis também abordou isso no começo, nós acabamos por ideologizar as discussões em termos de relações de trabalho hoje de uma maneira muito exacerbada, a ponto de que quando eu vou discutir alguns temas desses, a pessoa olha para mim e diz assim, não, eu não concordo com nada que o senhor disse, porque o senhor é o representante do capital, o senhor representa o capitalista opressor explorador e eu represento o trabalhador explorado e oprimido. Enquanto nós tivermos esse tipo de visão, nós não vamos avançar. Nós não vamos avançar mesmo. E eu acho que esse panorama mais amplo que eu tenho tentado discutir, desenhar sobre relações de trabalho no Brasil, ele é muito pouco compreendido. É muito pouco compreendido mesmo. O que eu tenho achado que é necessário é que dentro desta premissa de nós termos de relações do trabalho que tenham pilares na competitividade, é necessário criar condições favoráveis ao desenvolvimento das atividades produtivas e à geração de empregos. Isso foi colocado aqui até quando o professor Christian fazia a primeira abordagem. Claro que nós temos que nos preocupar com as questões sociais, com os direitos fundamentais, mas nós temos que nos preocupar em fazer o nosso país crescer, e o que nós estamos observando é justamente o contrário. E aí eu diria que, para nós termos uma sociedade livre, justa e solidária, e para garantir desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir a desigualdade, nós dependemos muito das relações de trabalho. E é essencial que ela seja vista como um meio de propiciar competitividade. E aí eu queria fazer, acho que até o doutor Denis também já entrou nisso, olha o que nós vivenciamos na indústria brasileira em 2015, em relação a 2014. Queda da utilização da capacidade instalada, queda das horas trabalhadas, queda do faturamento e o número que bate, né, professor? Queda de 6,2% na massa salarial. Os indicadores industriais do Brasil estão todos péssimos. O professor Denis também, me desculpe eu estar fazendo uma abordagem, a sua apresentação, é que a apresentação dele foi importante como introito para que eu pudesse dizer aquilo que eu pretendo dizer. E essa questão da expansão da década de 80 e 90, para os senhores terem uma ideia, a indústria brasileira, na década de 80, respondia, no final da década de 80, por 34% do nosso PIB. Depois isso foi caindo, sabe quanto a indústria brasileira vai representar esse ano no PIB brasileiro? 9%. Nós estamos destruindo a nossa indústria, por uma série de outros fatores que perpassam o cenário econômico, mas que também atingem a isso que eu estou tentando me referir. Algum outro... Só para a gente pautar também aquilo que pretendemos falar um pouquinho mais para frente. O Brasil tem um grande problema de custo do trabalho. Que o custo do trabalho no Brasil se dissociou totalmente da produtividade, eu vou abordar isso daqui a pouco. Nós tivemos de 2001 a 2011, o salário médio cresceu 101,7% em dólar. Claro que nós podemos comparar agora com o dólar A4, que também o professor Denis já abordou a questão da banda cambial, da valorização e coisa. E nós tivemos um aumento de burocracia na legislação trabalhista. Tivemos aumento, sim, e a alta carga fiscal que temos sobre o trabalho. Então é isso, eu queria aumentar o foco dessa lente sobre os índices de relações de trabalho em si, para dizer que o Brasil tem perdido competitividade ao longo de vários anos, porque o custo do trabalho tem subido sem que sejam acompanhados de produtividade melhor. Em linhas gerais, o custo do trabalho no Brasil ele é inferior aos países em desenvolvimento, mas eu não posso me comparar com uma Suécia ou com outra. Eu tenho que me comparar com aqueles que estão no mesmo grau de desenvolvimento que eu ou próximos. E quando eu vejo isso aí, eu vejo que nós temos efetivamente problema. Por exemplo, quando eu falei de aumento de burocracia na legislação trabalhista, eu quero pontuar, por exemplo, a sucessiva desvalorização das negociações coletivas. Nós temos até lá na Constituição Federal um princípio de respeito às convenções e aos acordos coletivos, mas nós não temos visto que isso acontece, de uma certa forma. Nós temos criação de cotas a ser cumpridas pelas empresas, hoje a gente fala isso sempre, cotas de deficientes, cotas de menores, e não se consegue cumprir. A cidade que eu nasci, em Concórdia, Santa Catarina, tem uma unidade da BRF, lá da Sadia, a cidade tem 60 mil habitantes, a empresa tem 10.500 funcionários, teria que ter 500 deficientes trabalhando, e não tem como achar isso na cidade. E quem hoje é portador de necessidade especial recebe um BPC da Previdência, um benefício de prestação continuada. Se ele for trabalhar, ele vai perder, ninguém quer perder. Então, assim, a gente tem essas dificuldades, então isso aumentou mesmo. E também essas novas normas de SST, como se discutem aí, as NRs e outras coisas que tais, que elas são, por exemplo, no caso da NR12, a NR12 é extremamente necessária,
Nós não podemos querer, nenhum empresário hoje, em sã consciência, pode querer que o seu empregado se acidente. Ele sabe o que vem pela frente, a responsabilização direta, os pensionamentos, sabe, tudo, as regressivas do INSS. Ninguém quer que o empregado se acidente. E também nós temos o péssimo hábito da gente nunca calcular acidente no Brasil sobre o percentual de incidência. A gente bota um número cheio. A gente não leva em conta que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 milhões de pessoas a menos no mercado de trabalho. E outra coisa que também me preocupa muito, que esses dias tive uma conversa com o ministro, hoje nos cálculos de acidente de trabalho estão computando os acidentes de percurso. Eu tive o FAP-RAT da minha empresa dobrado porque eu tive 2 acidentes de moto fora do meu ambiente de trabalho. Então, 20% hoje dos acidentes de trabalho são acidentes de percurso. Isso distorce números, isso impossibilita que você olhe o empresário não como um vilão, mas como alguém que também quer trabalhar para e passo para melhorar a segurança e a qualidade do seu trabalhador. E uma coisa que é importante quando a gente fala de aumento de custos do trabalho, do custo da carga fiscal sobre o trabalho, que a nossa é de mais de 30%, a 33%, segundo os dados que nós temos mundiais. O crescimento de custo para as empresas, ele não é percebido pelo trabalhador, porque o trabalhador não põe no bolso esse custo. Quer dizer, a empresa paga muito, o empregado ganha pouco e o governo gasta mal. Essa é a nossa trilogia. Então, e tampouco esse aumento de custo para a empresa ele é notado por pessoas que estejam alheias ao processo produtivo. A sociedade não percebe isso, a sociedade só diz, pô, mas aquela empresa ali é enorme, ela pode. Mas como é que nós vamos olhar para os 85% que são micro e pequenos empresários e que ganham muito menos do que a maioria de nós que estamos dentro dessa sala para tocar uma empresa e se preocupar com burocracia de Estado, se preocupar com recursos humanos, se preocupar com um advogado, se preocupar com o Ministério Público do Trabalho, se preocupar com os auditores fiscais do trabalho. O empresário tem que fazer tudo isso. E ai dele que não ande na linha. Então, isso aí é só para os senhores verem, quer dizer, o Brasil só perde em custos do trabalho para a Suécia. Nós estamos à frente de todo mundo. E esses custos são os custos não salariais obrigatórios, não é aquilo que, como eu disse, que vai para o bolso do trabalhador, é aquilo que fica fora. Também não entra naquela conta do professor Pastore que diz que para cada 100 tem 102, né? Que eu acho que aí também é um pouco exagerada, mas, de todo modo, os dados do Banco Mundial é que nos mostram que a nossa carga fiscal efetiva é de 33% do custo do trabalho. A zona do euro é 24%, Estados Unidos é quase, a Argentina é um pouco superior a 17%, Taiwan é 14,5%. Então, em linhas gerais, o diagnóstico que eu quero colocar é o seguinte: os custos subiram muito, e isso é impactante para a competitividade brasileira e para as suas indústrias, embora a percepção desse crescimento não seja tanta, pois nós temos uma das maiores cargas fiscais do mundo. Mais um desafio da competitividade, também abordado de forma passando pelo professor Denis. Nós temos tido redução da produtividade do trabalho no Brasil. Nós temos tido queda do fator de produtividade total no Brasil. Nós temos uma produtividade muito baixa. E por que isso acontece? E por que a produtividade brasileira não acompanha o crescimento? Aí eu também quero fazer um link com a questão da legislação trabalhista e da influência que ela tem na possibilidade de obter ganhos de produtividade. Nos últimos anos, a produtividade regrediu muito. Segundo o The Conference Board, que mede a produtividade global no trabalho pela evolução do PIB, nós temos diminuído muito. Como está aí? Como é que é a produtividade no mundo? O trabalhador americano leva 1 hora para fazer o que um trabalhador brasileiro faz em 5. Quer dizer, o trabalhador americano produz 5 vezes mais que o nosso. Um trabalhador alemão produz 4 vezes mais que o nosso. Um trabalhador da Coreia produz 4 vezes mais que o nosso. E por aí afora. Quer dizer, a gente só ganha da China. Que a China, porque o custo do trabalho lá é baixo e porque eles têm uma mão de obra enorme para poder chegar lá. Então, o que eu queria, a partir de agora, é fazer as seguintes reflexões. A produtividade do trabalho tem uma relação muito grande com o quanto a legislação do trabalho influencia para que se reduza ou para que se aumente a produtividade. Hoje, com o progresso e com a difusão tecnológicos, vemos as empresas competindo globalmente, alicerçadas em máquinas e equipamentos muito semelhantes. E o que efetivamente faz a diferença, então? As formas de trabalhar e a capacitação dos profissionais que exercem as suas funções no âmbito das empresas. Não há dúvida, para mim, pelo menos, que o diferencial das empresas está no seu potencial humano e na regulação do trabalho ao qual estão submetidas. E isso está intrinsecamente ligado também à produtividade.
É claro que outros fatores, como políticas de inovação, utilização de máquinas e equipamentos modernos, tecnologicamente avançados, isso nos ajuda. Mas os outros fatores é que nos levam a ter uma dificuldade de ampliar a produtividade do trabalho pelo próprio trabalho. Eu acho que a gente pode passar dias discutindo diversas dessas questões que eu quero listar agora como alguns fatores de ampliação do trabalho pela produtividade. Acho que muitos dos senhores e das senhoras aqui, que têm pensamento contrário ao meu, e eu aceito, e eu acho que é para isso que os debates existem, muitos vão dizer que já é possível praticar uma série dessas ações dessas 4 ações que eu quero listar aqui, poderia listar dezenas, mas é para provocar a reflexão. E aí a primeira questão já é uma questão que eu já sei que eu já vou extrapolar o entendimento da maioria aqui, que é esta primeira questão aí. Todas as vezes, nós temos um processo tramitando desde 2004, que bem ou mal, nos 11 anos de conversa que nós tivemos, todas as evoluções foram para salvaguardar direitos dos trabalhadores. Só que nós temos algo que hoje é inerente a qualquer economia moderna. Organizar as atividades produtivas hoje, terceirização está dentro. E aí o senhor me desculpe, porque a Justiça do Trabalho terceiriza, o Ministério Público terceiriza, todo mundo terceiriza. Em maior ou menor proporção, e num grau A ou B ou C. Todo mundo terceiriza. Agora, o questionamento é o como fazer e o ter segurança jurídica para fazer. E nós temos um problema muito sério no Brasil. E aí sim é o que eu disse antes, ideologizou-se demais esse debate. Por quê? Porque se cunhou uma expressão, acompanhada por todos, e aí eu posso dizer aqui, porque a gente sabe, está discutindo isso há muito tempo, acompanhada pela ANAMATRA, acompanhada por 21 ministros do TST, que encaminharam um ofício ao Congresso Nacional. Eu não vou entrar no mérito de discutir se isso é bom ou se é ruim, se deviam ou não deviam ter feito, não quero entrar nesse mérito, mas se cunhou a expressão precarização. Então, assim, terceirizar é precarizar, e terceirizar não é precarizar. Terceirizar é você poder melhor competir, você poder melhor produzir, você poder melhor se adequar. E aí, a súmula 331 foi um balizador? Foi. Só que eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu fui trabalhar numa empresa de alimentos, que eu fui ser gerente jurídico de uma empresa de alimentos, era core business da empresa, produzir alimentos para consumo humano. Eu tinha 85 caminhões de entrega. Então, eu tinha 85 motoristas, 85 ajudantes, 4 borracheiros, 4 mecânicos, 2 lavadores de caminhão, 2 abastecedores de caminhão, um almoxarifado de peças, um supervisor de almoxarifado, um gerente de transporte e um supervisor de transporte. Eu tinha uma empresa de logística dentro de uma empresa de alimentos. Eu não quero mais ter isso. Eu quero terceirizar para quem é especialista em fazer isso. E aí começou a dizer, não, mas os empregadores querem terceirizar a atividade fim. Terceirizar a atividade fim é o caos, porque daqui a pouco o empregador não tem mais empregado. Não é isso. Até porque aí eu posso contrapor os senhores dizendo o seguinte: por que então pode para uns e não pode para outros? Por que hoje as indústrias de automóveis no Brasil são simplesmente chamadas de montadoras? O senhor vai dizer que uma direção, a injeção eletrônica, a direção, o banco do carro não é atividade fim de quem produz carro, mas para eles pode. As autopeças, para eles pode. Agora, para uma empresa que quer terceirizar uma parte mecânica, porque ela tem uma máquina importada que precisa de 2 manutenções anuais, então eu não preciso ter um mecânico por 52 semanas na empresa, eu posso ter um mecânico por 2 semanas, que eu vou contratar a cada semestre uma semana. Eu não posso, porque aquela máquina produz, o que eu produzo é atividade fim. Eu fiz uma brincadeira, e aí eu queria pedir desculpa para os senhores magistrados, falei isso para o doutor Arion antes, eu fiz uma brincadeira com uma pessoa que hoje é um grande amigo meu, que é o ministro Agra Belmonte, do Alexandre Agra Belmonte, meu xará do TST. Um dia a gente discutindo isso, eu fiz uma brincadeira com ele, eu falei, mas ministro, e a minha esposa é promotora de justiça, então a minha esposa também tem assessoria. Ele disse, ministro, o senhor terceiriza a sua atividade fim, porque o senhor tem que dar os seus votos para os assessores fazerem. Porque o senhor tem 800 processos por mês, mas o senhor não terceiriza por incapacidade intelectual. O senhor é um brilhante ministro, por incapacidade física. Então, mutatis mutandis, as empresas terceirizam não por incapacidades intelectuais, mas por incapacidades produtivas e de competitividade. E não existem empresas que vão acabar terceirizando mais, existem empresas que vão acabar terceirizando menos. Agora, se deixar como está no processo, eu acho que isso aí não vai nem andar agora, eu acho que vamos acabar voltando para a decisão da Justiça, porque a briga é muito grande lá, e o Congresso acho que não tem nem clima para votar isso. Mas essas observações que a gente faz e que às vezes fica nisso. Não, isso aí, mais uma vez, é chororô de empresário, vocês querem terceirizar tudo. Não é isso.
Por isso eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o professor Denis aqui no começo. Vamos separar aquilo que é ideologia, e a ideologia é necessária em todos os países. Você tem que ter. Se você não tiver vertentes ideológicas distintas, você não tem democracia. Mas vamos tratar a coisa com mais seriedade. Seriedade. Porque as terceirizações vão continuar, a insegurança jurídica está aumentando, nós temos 14 milhões de empregados terceirizados no Brasil, de uma população economicamente ativa formal de 50 milhões, eu acho, por aí. Agora, por que nós não dizemos que é precarização os 48% de trabalhadores informais que nós temos no Brasil? Por que não é isso que nós vamos atacar? Esses estão aí, não tem carteira assinada, esses nós precisamos atacar, e precisamos atacar com muita vontade. E temos isso lá na OIT sendo discutido, a questão da migração do trabalho informal para o trabalho formal. Eu acho também, então eu quero finalizar essa discussão dizendo que eu acho que está muito focado em mito a questão da discussão sobre terceirização, e eu acho que, longe de ser precarização ou adjetivo negativo similar, é um modo de gestão produtiva que cria empregos submetidos à nossa extensa legislação trabalhista em sua integralidade. Férias, 13º, fundo de garantia, está tudo lá. Agora, claro, aí eu escutava assim, mas o que o senhor tem a me dizer que na Petrobras, de cada 5 terceirizados, de cada 5 acidentes, 4 são com terceirizados? Uma pessoa me perguntou isso. Aí eu disse, sim, a Petrobras tem 80 mil funcionários diretos, tem 350 mil terceirizados, a proporção já seria 4:1. Ademais disso, os funcionários da Petrobras, que são engenheiros, estão lá sentados na cadeira, lá no prédio, lá no Rio de Janeiro. Não é mais fácil se acidentar o sujeito que é mergulhador e faz uma solda a 200 metros de profundidade, aquele que está trabalhando com plataformas com energia, né, painéis nas plataformas? Claro que sim, gente. Então, o que a gente precisa, como empresário, é sair dessa insegurança jurídica que a gente tem para fazer as coisas no país. Para essa conflituosidade que nós temos na nossa legislação. Eu coloquei aqui a questão da jornada de trabalho também. Se eu não correr, eu não vou conseguir terminar. Também temos problema em estabelecer jornadas de trabalho, turnos e coisas mais consentâneas. Não temos flexibilidade para fazer isso. E mais uma coisa que eu me lembrei agora. Quando a gente fala em modernizar relações de trabalho, por favor, não entendam isso como supressão de direitos. Não é isso que a gente quer e não é isso que a gente pode fazer a partir do momento que os direitos, vamos dizer, não sei, é a minha expressão que eu não sei, Júlio, mas os direitos fundamentais dos trabalhadores, os direitos, está tudo lá no artigo 7º da Constituição Federal. Nós conseguimos alçar um patamar constitucional, coisa que ninguém fez no mundo isso. Então, nós temos, sim, um direito extremamente protetivo, que a seu tempo e modo deveria ter sido respeitado, mas que hoje pode mudar um pouquinho. Essa questão da jornada de trabalho, a gente vê seguidamente validação de jornadas diferenciadas, estabelecidas até por instrumentos coletivos. Outra coisa, por exemplo, premiação por mérito e remuneração diferenciada. Eu não posso fazer na empresa, eu não posso premiar o melhor trabalhador. Se ele tiver menos de 2 anos no exercício da função e for mais ou menos, não posso. Não posso. Não posso diferenciar quem se dedica, quem trabalha, quem se esforça, porque senão eu vou ser condenado numa ação de equiparação salarial. Não posso, outra coisa, multiplicidade de funções do profissional. Antigamente, o sujeito naquele modelo fordista era contratado para apertar parafuso, e só isso ele ia fazer. Hoje você exige, o mundo exige profissionais multifuncionais. E qualquer profissional que queira subir na hierarquia de uma empresa, quanto mais multifuncional ele for, mais chance ele vai ter de crescer, inclusive na percepção da sua remuneração. Esse conhecimento de técnica, de trabalho e gestão, pela própria formação profissional dos trabalhadores, é necessário que se tenha uma visão mais sistêmica, então, onde o profissional realiza atividades correlacionadas. Então, eu acho que isso também é alguma coisa que a gente tem segurança de fazer. A empresa tem segurança. Parece que o artigo 465 da CLT, que diz que a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa, entender-se-á que se o empregado se obrigou por qualquer serviço compatível. Isso aí dá margem a interpretações das mais distintas. Não temos segurança, né, jurídica em relação a isso. Queria passar um pouquinho para frente agora para falar que esses números que eu apresentei em relação a custo, produtividade, esses 4 aspectos que eu passei, como poderia passar vários, demonstram o grande desafio que nós temos em relação à realidade da regulação trabalhista no Brasil. E podia somar vários outros, como o caso das NRs, o esvaziamento, como eu já disse, da negociação coletiva. Os senhores me desculpem, mas é uma coisa que eu não consegui entender. Nós já temos uma legislação indutora de conflito. E aí vem o TST e muda o entendimento da lei para explicitar a cláusula de ultratividade.
Pô, a lei diz, os acordos de convenções coletivas valem de 1 a 2 anos, não se incorporando os contratos individuais de trabalho, aquilo que está acontecendo. Não, o TST mudou, que segurança eu tenho? Hoje, os empresários não querem mais fazer negociação coletiva da forma como nós evoluímos muito nas negociações, do ponto de vista daquela década, quando começou, que era um sindicalismo de confronto, para um sindicalismo de resultado. Mudamos muito. Hoje nós olhamos, até porque, os senhores me desculpem, mas o conceito de hipossuficiente que existia hoje não existe mais, os senhores me desculpem, há 70 anos atrás. Eu moro no Mato Grosso, eu vou numa cidadezinha na divisa com o Pará, que tem 5.000 habitantes, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem uma menina com um iPad na mão e com o telefone do advogado. Ela sabe mais, o trabalhador é menos hipossuficiente do que, às vezes, um sujeito que tem uma propriedade de 200 hectares e contrata 2 trabalhadores, porque ele não sabe nada, está lá no meio da fazenda, metido lá. Então, a gente tem que olhar um pouco isso, olhar um pouco todas essas questões. Tá, eu vou passar muito rápido por isso, porque isso aí mais uma vez, eu posso ser interpretado como isso aí é papo de empresário, que quer mudar tudo na marra, não é isso, quer surrupiar direito, não é isso. Mas, quando em 1943, nós tínhamos 85% da população no campo, 15% nos centros urbanos, os processos industriais praticamente eles eram verticais, hoje eles são horizontais. Então, hoje eu vejo que nós temos uma legislação rígida, com pouco espaço para negociação, com uma oneração muito grande do emprego formal, com excesso de burocracia e que efetivamente não atende às novas formas e necessidade de trabalho. É o trabalho em domicílio, é o trabalho por tempo parcial, é outro tipo de trabalho. Então, no meu sentido, desculpem os que entendem ao contrário, eu acho que hoje existe um tremendo desajuste entre a legislação e a realidade produtiva e econômica. E isso gera um ambiente de negócio desfavorável, gera perda de competitividade e insegurança jurídica. Tem 42 empresas do Paraná que estão tentando migrar para se instalar no Paraguai. É péssimo isso. Isso é muito ruim. Não é possível, então, você comparar a atual estrutura econômica que nós temos produtiva no país, e social, inclusive, já que lá na OIT nós somos tidos como os melhores do mundo em termos de proteção social, isso eu sei porque eu vou lá 3 vezes por ano e eu acompanho as discussões, as negociações. Então, nós não podemos comparar o que nós temos hoje com 73 anos atrás. Mais uma vez, repito, eu não tiro o mérito de um artigo dos mais de 900 que a CLT tem. Eu só me pergunto se eles são efetivamente possíveis de continuar sendo aplicados para que nós não venhamos a derreter mais a nossa economia do que já estamos derretendo. Deixa eu seguir um pouquinho aqui. E aí essa questão da conflitividade. O Brasil é o 128º entre 144 países quanto à questão que eles chamam de cooperação nas relações de trabalho. Nós somos dos piores em cooperação nas relações de trabalho. Esses são os dados que nós recebemos do CNJ, quer dizer que nós tínhamos 8.387.000 processos trabalhistas em tramitação. E a alta conflitividade tem várias causas, mas um dos fatores eu acho que é esse desajuste. Eu queria dizer para os senhores o seguinte, eu vou só contar uma história para os senhores aqui. Naquela época não se chamava desembargador, se chamava juiz de segundo grau. Hoje seria desembargador, com toda a justeza, diga-se de passagem, a nomenclatura. Mas eu fui desembargador classista do Tribunal da 23ª Região, de 2002 a 2009. E como eu gostava de direito de trabalho, eu gostava de estudar, de preparar meus votos e de ver. E uma coisa que eu nunca vou esquecer, o pessoal na época dizia assim, se a Justiça do Trabalho um dia atingir 2 milhões de processos por ano, vai implodir a Justiça do Trabalho. Em 2014 foram 3.793.000, 3.800.000. Tem alguma coisa errada, não é possível. Eu vi um juiz do trabalho, amigo meu, essa semana, dizer, poxa vida, a nossa restrição orçamentária está tão grande que nem o cafezinho lá da vara eu vou conseguir ter agora. Mas está, sim, porque a Justiça do Trabalho está consumindo 14 bilhões por ano do orçamento. Isso não é culpa dos juízes, não é culpa dos magistrados. Isso é culpa o magistrado tem que aplicar a lei extensiva ou restritivamente. Não me cabe aqui discutir isso, mas me cabe discutir que o magistrado hoje é obrigado a aplicar uma lei. E mais uma vez eu quero dizer, existem maus empregadores, e a esses todo o rigor da lei. Mas existe gente que hoje não está conseguindo trabalhar, por conta também do rigor da lei. Eu acho que existe um erro de compreensão dessa premissa inicial básica que eu apontei, de que as relações do trabalho modernas são formadas muito mais do que somente garantia ao direito dos trabalhadores. Elas contêm em si, hoje, o substrato para o crescimento coletivo potencial de qualquer país.
Nós estamos falando em crescimento de país, eu não posso pensar em crescimento individual, não posso pensar em crescimento do segmento. O Brasil é muito heterogêneo, gente. 85% dos empresários brasileiros ganham metade do que ganham os membros do Poder Judiciário. Metade. 85% dos empresários brasileiros são micro e pequenos. Eles não ganham mais do que 10, 12 mil por mês no seu bolso. E tem que se preocupar com tudo aquilo que eu falei antes. Então, esse cenário complexo, conflitivo, eu acho que não é assim, alguma coisa que nós gostaríamos. Teve um professor mexicano que veio uma vez discutir com a gente, ele falou para mim, quando ele soube dos números da Justiça do Trabalho, ele falou assim, descobri que agora o esporte preferido no Brasil não é o futebol, mas é a reclamatória trabalhista. Para mim doeu ouvir isso de uma pessoa, doeu ouvir isso, mas essa é a nossa realidade, infelizmente. Necessidade de criar varas do trabalho, necessidade de aumentar o orçamento, necessidade de sobrecarregar juízes que recebem centenas e dezenas de processos por mês. Será que é isso que os senhores magistrados até querem? Eu não acredito que seja, não acredito que seja. Então, assim, vamos passar... fica falando aí, o que você sugere, então? Então, eu quero... Eu entendo que hoje a CLT, sinceramente, hoje a CLT, para mim, ela é uma legislação tamanho único que trata igualmente os desiguais. É isso que eu acho que a CLT é hoje. A legislação tamanho único e trata igualmente os desiguais. Ela trata uma Odebrecht igual uma construtora de fundo de quintal, e ela trata um médico, um advogado, um jornalista, como um trabalhador de chão de fábrica que, infelizmente, não teve acesso ao estudo e hoje não tem sequer o ensino fundamental completo. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Não é, ninguém me diz que não é possível, por exemplo, um médico que é especialista em diagnóstico por imagem, ultrassonografia, chegar numa clínica, se apresentar e dizer, olha, eu sou médico, diagnóstico por imagem, eu não tenho 1,5 milhão para comprar um equipamento de ultrassonografia ultramoderno, não tenho 300, 400, 500 mil dólares, 1 milhão para comprar, mas eu gostaria de prestar meu serviço aqui. Como é que parceria nós podemos fazer? 50%, 50%, aí o dono da clínica fala, não, eu tenho que pagar funcionário, secretária, água, luz, telefone, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não dá, mas 40%, 60% dá. E firmarem um contrato, isso ser válido. Eu não posso trabalhar sexta-feira porque eu dou atendimento no posto de saúde no bairro não sei aonde. Tá bom, faça. E é isso, a gente não tem espaço para negociar, a gente não tem espaço para negociar nada. A única coisa é o que estão fazendo agora como é que chama o plano? Programa de Proteção ao Emprego, PPE, que, por sinal, foi feito muito mais para a indústria automotiva e acho que não tem mais de 20 empresas que se adequaram a esse plano, porque ele é muito complicado. E o que eu quero colocar para os senhores e para as senhoras é assim, que eu acho que é possível enfrentar questões que podem ser ultrapassadas em prol de um modelo trabalhista que conjugue a necessidade das empresas de serem competitivas e sustentáveis, com a necessidade de geração de empregos de qualidade, com uma promoção efetiva de inclusão social produtiva. E eu acho que é possível vencer esse desafio sem gerar desproteção e sem ofensa aos princípios da dignidade humana, da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa econômica. Eu acho que o princípio da dignidade da pessoa humana tem que ser respeitado, mas tem que ser respeitado também o princípio da livre iniciativa, porque senão nós vamos ver o nosso país cada vez mais para baixo. E se não se gera riqueza, e se não se gera emprego, não se gera tributo. E se não se gera tributo, se gera restrições orçamentárias. E se gera restrições orçamentárias, os senhores sabem o que acontece. O que eu vejo, então, alguns pontos que nós poderíamos conversar para tentar modernizar, algumas premissas para nós tentarmos modernizar. Primeiro, aquilo que eu já disse, acho que umas 5 vezes, harmonizar a produtividade, quer dizer, tornarmos o nosso trabalhador efetivamente mais produtivo. E para isso ele precisa de curso, para isso ele precisa de apoio, para isso ele precisa de... Porque hoje em dia o empresário, não sei se os senhores já perceberam uma coisa, a Constituição diz que é dever do Estado, a educação, a saúde, a segurança pública. Hoje em dia o empresário é que tem que fazer isso. Se eu não dou um plano de... As empresas mais organizadas, os pequenos não conseguem, mas se eu não dou um plano de saúde para o meu funcionário, ele cai na fila do SUS e você sabe o que acontece, desculpa. Se eu não faço uma previdência complementar, eu tenho previdência complementar há 30 anos da empresa que eu trabalhei. Senão, apesar de eu ter 38 anos e 6 meses de contribuição hoje, eu não consigo me aposentar para manter um padrão de vida que eu tenho se eu for me aposentar pela previdência, apesar de ter recolhido durante 38 anos. Sequer atingiria o teto pelos cálculos que fazem lá. Então, eu acho que precisamos fazer isso. Precisamos ter uma legislação mais clara e mais objetiva, que não gere tanta margem a interpretações. Eu acho que ainda precisamos sim valorizar e fortalecer a autonomia da vontade coletiva. E aí eu entro nesses assuntos que eu acho que os senhores estão cansados de saber quais são já, quer dizer,
Vai lá o sindicato nos metalúrgicos em São Paulo, 80 e tantos % dos trabalhadores assinam uma convenção coletiva para reduzir o intervalo entre a jornada para 40 minutos, porque é melhor para eles para sair antes para buscar o filho na escola, ou para ir para a faculdade, ou para não pegar o rush, não sei o quê. Aí vai lá o Ministério Público, entra com a ação civil pública, anula. Eu tive um caso específico, esse no Mato Grosso, que me doeu ver o que aconteceu com os trabalhadores. Durante 7 anos, tem uma cidade do interior do Mato Grosso, que é uma empresa agroindustrial, a 3 quilômetros do centro da cidade, uma cidade de 12 mil habitantes, a 3 quilômetros, ela tem uma unidade. Nós fizemos acordo com o sindicato, convenção coletiva, durante 7 anos, que era interesse da empresa, que era interesse dos trabalhadores, porque os caras iam de bicicleta, iam a pé, iam, sei lá, de carona, que se passava às 7 horas da manhã num determinado ponto da cidade, quem estivesse lá era apanhado e levado para a empresa, e se voltava, se deixava no mesmo ponto da cidade. Veio, 7 anos depois, uma ação civil pública, hoje os empregados estão indo trabalhar, mas vão de bicicleta, vão a pé ou vão de carona de novo. Então, são essas coisas não são difíceis de entender que elas são fáceis de resolver. Elas são fáceis de resolver. E, mais uma vez, eu digo, não é de respeito à lei, não é supressão de direitos. Se eu trabalho numa empresa que é completamente sazonal, e é interesse meu e dos meus funcionários transformar as férias de 30 dias em 3 de 10 por ano, ou em 2 de 15, eu não posso fazer. Estou me lembrando aqui de alguns exemplos. E eu acho que esse ponto da negociação coletiva é extremamente importante. Às vezes a gente conversa, né, que para nós o interessante seria a prevalência do negociado sobre o legislado, mas não uma prevalência do negociado sobre o legislado que confronte a lei, mas que atente para especificidades, para nuances e para condições de um país tão heterogêneo como é o nosso em termos de produção, de segmentos econômicos e tudo mais. Eu não posso comparar o metalúrgico do ABC com o metalúrgico do interior da Paraíba. A condição é diferente. Eu não posso comparar um trabalhador de uma indústria metal-mecânica de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que é um grande polo metal-mecânico, com um trabalhador de uma indústria metal-mecânica do interior do Mato Grosso. As condições são distintas, são empresas maiores, menores, com maiores condições ou menores condições. Então, eu acredito que essa questão da negociação coletiva é importantíssima. E o reconhecimento das diferentes formas de produzir e das formas atípicas de trabalhar. Eu acho que eu sintetizo isso dizendo que eu acho que a nossa legislação trabalhista ela devia conversar mais com a realidade produtiva do mundo atual. Mais uma vez, repito, nós deveríamos adaptar a CLT à realidade e não tentar sempre adaptar a realidade à CLT. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O que eu vejo como objetivos? Reduzir custos sem redução de direitos. Promover ganhos de produtividade. E aí, eu sempre disse que eu acho que o objetivo social da empresa é o lucro. Porque se a empresa não tem lucro, ela não pode nem fazer a sua responsabilidade social, não pode nem exercer a sua responsabilidade social. Eu tenho PLR na minha empresa desde o primeiro dia que eu inaugurei a empresa, desde o primeiro mês, desde o primeiro ano, né? Porque PLR é anual. Isso é um fator extremamente importante para mim. Eu vejo trabalhadores mais comprometidos, eu vejo trabalhadores mais interessados, eu vejo trabalhadores se cobrando um pouco mais para o cumprimento de metas, sem ser aquelas coisas extorsivas e abusivas que alguns querem fazer também, estipular a meta que você sabe que não vai cumprir, daí você não cumpre com a sua obrigação de PLR. E, por outro lado, eu vejo a empresa ganhando também, com um trabalhador mais dedicado e coisa. Então, eu acredito que isso vai gerar mais empregos. O professor falou deles, também falou aqui dos 2.600.000, vem mais 2 milhões por aí de desempregados esse ano, para mais de 2 milhões. Onde é que nós vamos colocar esse povo? Onde é que nós vamos colocar esses jovens que hoje saem de uma faculdade conhecendo inglês, conhecendo informática, e que não tem espaço para trabalhar? Porque nós estamos destruindo o nosso parque produtivo brasileiro. Então, as minhas observações, para finalizar, eu escrevi muita coisa aqui, eu acho que não vem ao caso mais, mas, por exemplo, a gente acaba tendo apreensões relacionadas mesmo ao justiça do trabalho. Os senhores viram, por exemplo, agora que o STF, na semana passada, ele decidiu que o sujeito pode ser preso se ele já tivesse sido, na segunda instância, já tivesse sido condenado. Pois já teve um juiz do trabalho que passou isso para execução provisória, já mandou liberar todo o dinheiro.
Os senhores acham que isso não gera insegurança para quem é empresário honesto? Desculpa, mais uma vez, não quero falar dos desonestos, os honestos rigores. E os senhores magistrados estão cansados de ver empresário desonesto, cujas empresas são contumazes frequentadoras da Justiça do Trabalho. Eu quero falar de quem quer gerar emprego e gerar renda, quem quer gerar riqueza para pagar o salário dos magistrados. Esses que eu quero falar. Justo e digno, diga-se de passagem. Justo e digno. Porque eu acho, uma outra coisa que eu acho um absurdo no Brasil, às vezes é essa hipocrisia de achar que determinados, por exemplo, que um deputado ganha muito o salário. Mas não, eles têm outras coisas, verba de gabinete e tal. Não acho que um juiz ganhe pouco, mas também não acho que um juiz ganhe muito. Acho que ele ganha exatamente aquilo que é consentâneo com as atribuições, com as responsabilidades que ele tem de fazer a justiça e de promover o bem-estar social. Agora, repito, a 277, poxa vida, eu estou tendo dificuldade extrema em convenções coletivas de acordo. A indústria brasileira, nós fazemos mais de 3 mil convenções, fazemos mais de 20 mil acordos. É difícil, a gente não está conseguindo. Porque, não, já está aí. E como é que ficam, por exemplo, agora, já tem decisões também na Justiça do Trabalho, daqueles que entraram depois? E se eu não faço mais convenção coletiva para quem entrou depois, como é que aquele não tem mais direito a nada daquilo que estava lá? Que eu, no momento, por exemplo, no momento de bonança da minha indústria, teve um ano que eu paguei 14º salário, coloquei lá no meu acordo coletivo o 14º salário, porque eu estava bem, a empresa estava indo bem. E agora, nunca mais posso tirar? Vou continuar pagando 14º salário e tendo prejuízo na empresa, não conseguindo remunerar os sócios? É muito difícil essas coisas. Dano moral, gente, quando eu fui do Tribunal do Trabalho da 23ª Região, no final, meados e depois final da década de 90, cada 100 ações trabalhistas que entravam, uma tinha dano moral. Hoje é que nem batata frita, acompanha o prato. Então, e a gente vê decisões extremamente díspares. Quer dizer, aqui no Paraná mesmo tem o caso de uma funcionária da Telefônica que foi dado 5 milhões de indenização. Tudo bem, pode reverter lá em cima, capaz de reverter, mas são esses parâmetros que a gente não sabe. Então, o que eu quero dizer com isso, isso gera insegurança para o empresário, para o bom empresário. Eu vi uma aqui agora, também aqui, uma demissão por justa causa, que o funcionário ficava acessando sites pornográficos, inclusive com conteúdo de zoofilia, e isso foi reformado depois no tribunal, porque disse que a empresa não tinha uma norma interna para controlar o acesso à internet. Gente, pelo amor de Deus. Então, essas coisas. As pensões agora, os pensionamentos vitalícios, que segurança eu tenho? Eu vou lá, pago o INSS, eu vou lá, cumpro com as minhas obrigações. De repente, por algum motivo qualquer, o sujeito alega que a doença que ele teve é decorrente do trabalho, não sei o quê, e eu pago o pensionamento vitalício, sendo que eu já paguei a Previdência. Então, senhoras e senhores, eu acho que eu paro por aqui. Eu disse no começo que eu não teria capacidade de agradá-los a todos. Eu peço minhas solenes desculpas. Às vezes eu acho que eu sou meio efusivo nas minhas colocações, mas eu quero ver um Brasil melhor para os meus filhos. O meu sócio queria mudar para o Paraguai. E eu disse que eu jamais iria deixar minha empresa mudar para o Paraguai. Eu tenho hoje 110 funcionários, sendo 31 haitianos, que estavam largados por aí depois da Copa do Mundo. Eu pago tudo, eu registro tudo. Quem quiser na minha empresa olhar, pode ir lá olhar. Claro que se for um auditor fiscal lá, ele vai achar alguma coisa para interditar alguma coisa, porque em todo lugar se acha. Se acha. Mas, que é outra coisa que eu acho que está muito errado no Brasil, tanto o Ministério Público quanto auditores fiscais. O caráter orientativo inicial, e não o caráter punitivo que hoje se tem visto numa primeira visita, a gente interditando fábrica. O caráter orientativo, o senhor está fazendo isso de forma inadequada. O senhor tem 10, 15, 20, 30 dias para consertar isso, eu vou voltar aqui. Se o senhor não tiver consertado, eu vou fechar a sua empresa. Aí sim. Mas chegar lá, porque a altura do extintor de incêndio não está batendo com a NR tal, no item tal, na cláusula tal, desculpa. Não é por aí que nós vamos fazer o Brasil melhorar. Mais uma vez, peço desculpas se me excedi de alguma forma. Obrigado a todos e espero que nós tenhamos melhores dias pela frente. Bem, eu agradeço a participação do doutor Fernando, doutor Alexandre, desculpe, e tenho que as suas argumentações, suas exposições são importantes para
permitir a reflexão, uma vez que é importante a pluralidade de visões e de pensamentos, para que possamos fazer uma reflexão sempre considerando todos os pontos de vista, e me parece que esse painel, essa mesa, esse painel, teve essa virtude, né? Uma vez que, embora não sobre o mesmo tema exatamente, mas sobre visões peculiares e próprias de argumentação, nós tivemos aqui dois aspectos a serem considerados. Eu acredito que a escola judicial tem essa finalidade, propiciar o debate amplo, diversificado, para que possamos, a partir disso, fazer a construção de conhecimento. Considerando que nós temos aí um problema de horário de voo, né? O professor Denis tem horário mais apertado, o professor Alexandre, da mesma forma, tem um horário aí, então infelizmente não vai ser possível abrir para debate essa mesa específica. Mesa feia dessa, então. Convido a todos para retornar aos trabalhos às 18h30 nesse mesmo local, com continuidade da transmissão pelo sistema de internet. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado aos professores pela participação.